Tendo Jesus amado os seus, amou-os até o fim. Reverendíssimo Padre Silvano, nosso pároco, reverendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos nos assentar. Nas últimas horas da vida de um homem, a qual a morte se aproxima, suas últimas palavras são de máxima importância. Suas últimas ações serão aquelas que mais serão lembradas. E é justamente nas últimas horas que nosso Senhor quis dar provas máximas de seu amor. Amor esse que superaria a traição de Judas, superaria a negação de São Pedro. Vai dizer São Gabriel da Virgem Dolorosa: a instituição da Eucaristia aparece como a resposta de Jesus à traição dos homens, como o dom máximo do seu amor infinito, em troca da nossa máxima ingratidão. É o Deus misericordioso que persegue a criatura rebelde, não com ameaças, mas com as mais delicadas invenções da sua imensa caridade. Deus nos quer, Deus nos busca, e Deus sempre estará atrás de cada um de nós. Somos nós que nos distanciamos do Senhor. E distanciando do Senhor, nos distanciamos da Eucaristia. Na Santa Missa de hoje, nesta quinta-feira, celebramos, agradecemos ao Senhor o dom da Santíssima Eucaristia, pela qual nosso Senhor instituiu o sacerdócio e mandou que amássemos uns aos outros. Esses três mandatos, essas instituições, estão interligadas entre si. É o amor de Cristo que nos dá a Eucaristia. Para a Eucaristia é necessário o sacerdote. E para chegar à santidade, um amor perfeito. O amor como Cristo nos amou. Nosso Senhor fez de tudo por nós. Quantos milagres, quantas graças, e o povo não o quis como Salvador. Ao verem Lázaro ressuscitado, vamos matar este homem, porque ele faz muitos milagres. Não encontraram nem no mais estupendo milagre da própria ressurreição de um homem, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração severamente duro. Nosso Senhor sabia então que ia morrer. Por isso, nós ouvimos o evangelista dizer que nosso Senhor queria ardentemente celebrar aquela Páscoa. Porque pela aquela Páscoa, pela instituição do novo rito da Páscoa, pela instituição da Santíssima Eucaristia, ele para sempre permaneceria conosco. Santa Catarina de Sena diz: ó loucura de amor, tudo quanto tendes de Deus e tudo quanto tendes de homem, nosso Senhor deixou neste alimento. Ao recebermos Jesus na Eucaristia, não é um pedaço, não é um fragmento, não é uma parte de Jesus, mas ele inteiramente, 100% homem e 100% Deus, que vem nos visitar. Por um breve espaço de tempo na comunhão, mas sempre estará nos esperando no sacrário, como testemunho eloquente desse seu amor. Nosso Senhor, pela sua divindade, ele institui a Eucaristia como o novo testamento do seu amor. Amar aos homens como ele nos amou. E como ele nos amou? Amou-nos pela cruz e amou-nos entregando-se inteiramente na Eucaristia. É carregar a cruz e se entregar pelo próximo. Eis o modo de Jesus amar. E eis o modo pelo qual nosso Senhor quer que nós amemos. Para amar dessa forma, só comungando, só recebendo nosso Senhor na Eucaristia. Na última ceia, Jesus deixa-nos justamente o sacramento do seu amor, o testamento do seu amor. Ele vivo e concreto no seu admirável exemplo, lava os pés dos seus discípulos. Humilha-se aquele que é o Deus Todo-Poderoso.
para que não fique dúvida alguma da sua santidade. Demonstra-nos que para a salvação o caminho é o caminho inverso do demônio, que pela soberba disse: não servirei. Nosso Senhor serve os seus discípulos, serve lavando os seus pés. Impressionante humildade. E assim, após realizar essa admirável obra de humildade, semelhante à sua mãe, eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, nosso Senhor diz: dou-vos um mandamento novo, assim como eu vos amei, vós deveis amar também uns aos outros. É imitando nosso Senhor em amar o próximo nas coisas mais difíceis. Amor esse que nosso Senhor disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maltratam. Que está a verdadeira santidade, que pode, que tocou e que converte o mundo. O mundo nem sempre irá aceitar a palavra de Jesus, mas diante do testemunho dos seus discípulos, muitos corações serão tocados. Quem imitou esse exemplo, as palavras de nosso Senhor, foi São Pedro Julião Eymard. Ele fundou a congregação dos padres do Santíssimo Sacramento, com o objetivo: ter a adoração perpétua espalhada por todo o mundo. Um padre voltado para a Eucaristia, uma congregação voltada para o Santíssimo Sacramento. Muitos jovens se interessaram, poucos apareceram, e apenas um perseverava com ele. Para essa congregação que se espalhou por todo o mundo, que fez belíssimas obras, sobretudo no nosso Brasil, quantas dioceses com padres sacramentinos, que tem ali a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. Mas essa congregação, em certo momento, teve apenas um jovem. E esse jovem, de fato, tinha vocação. São Pedro João Eymard, ele tinha ali, clara, a vocação daquele jovem, por uma graça de Deus. Porém, esse jovem, ao ver o exemplo dos outros, desanimou e largou a congregação. São Pedro Julião ficou sozinho. O que ele fez? Ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento e rezou a seguinte oração: eu não sairei daqui enquanto o meu discípulo não voltar. E ficava ali olhando para o sacrário. E repetia: eu não sairei daqui, Senhor, enquanto o meu discípulo não voltar. Passado algumas horas, eis que surge o seu discípulo, em prantos, retornando para a congregação. Assim, São Pedro Julião Eymard é exemplo para aqueles que buscam a conversão do seu próximo. Muitas vezes falam: padre, já disse de tudo, já dei todos os exemplos, já busquei todos os catecismos. A pessoa não aparece na igreja. O que fazer? Adorar o Senhor, pedir dele uma graça especial. Buscá-lo constantemente, dizer: Senhor, eu sempre estarei aqui, até o meu irmão, até minha irmã, retornar para a fé. Interessante nós olharmos esse exemplo de São Pedro Julião Eymard e sua frase. Ele disse a nosso Senhor: eu não sairei daqui enquanto o meu discípulo não voltar. Pois é justamente isso que Jesus diz no sacrário: eu não sairei daqui enquanto os meus discípulos não voltarem. Eu sempre estarei aqui. Desde quando nosso Senhor esteve a primeira vez nesse altar, ele sempre permaneceu conosco. Passarão anos, décadas, séculos. Os netos dos vossos netos estarão, talvez, nessa igreja, e nosso Senhor dirá: eu não sairei daqui enquanto o meu discípulo não voltar. Que testemunho nosso Senhor dá do seu amor, permanecendo no sacrário, nos aguardando. E aguardando como discípulos, porque muito nos ama. Aguardando com seu coração pulsante, para que nós possamos vir à igreja e o adorar. Assim, todos os fiéis estão, de certo modo, obrigados a guardar esse preceito do amor,
a exemplo de Cristo. Não apenas uma caridade humana, mas amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao próximo como a ti mesmo. Assim nosso Senhor nos ama ainda no sacrário. Testemunhou esse amor como homem e testemunha na Eucaristia. E amando nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia é que alcançaremos a perfeição da caridade, que é o fim pelo qual nós devemos aspirar. Para ter a Eucaristia, nosso Senhor institui o sacerdócio. Faz de homens semelhantes a um Deus. Nosso Senhor escolhe 12 homens e dá a eles poderes que não deu aos anjos e que não deu à sua Santíssima Virgem Mãe. Por certas palavras, trazer novamente a sua presença em corpo, sangue, alma e divindade. Deus deu seu amor, seu poder aos homens para justamente nos socorrer. Os judeus disseram, só Deus pode perdoar pecados. Quando nosso Senhor disse àquele paralítico, teus pecados estão perdoados. Então disse após, para ver que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu te ordeno, levanta-te e anda. E aquele homem andou. E Deus, nosso Senhor, diz aos seus discípulos, a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Dá o poder de Deus aos homens como prova do seu amor. A imitação de Cristo nos lembra, o sacerdote adornado com as vestes sagradas faz as vezes de Cristo. É como o vigário de Cristo. Ele não está apenas representando o nosso Senhor, mas está agindo em seu nome. Está como que no seu lugar, ofertando o seu sacrifício para a salvação de todos os homens. O sacerdote roga a Deus por si e por todo o povo, com submissão e humildade. Tem no peito e nas costas a cruz. No peito, para lembrar-se sempre da paixão, para que a cruz vá à sua frente. E carrega no paramento a cruz às costas, para que sofra por Deus as contrariedades que os demais irão lhe causar. Assim, nesse testemunho do sacerdócio, Deus colocou o seu representante. Quando verdes um padre, lembrai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos diz São João Maria Vianney, porque ele instituiu esse Santíssimo Sacramento, instituiu o sacerdócio para que fosse o meio pelo qual nós tivéssemos os sacramentos e pelos sacramentos a salvação. Um outro santo, São Charles de Foucault, buscou seguir a nosso Senhor Jesus Cristo no meio dos inimigos. Ele quis seguir radicalmente o exemplo de nosso Senhor, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos maltratam. Procurou então celebrar missa em segredo, em sigilo, aos muçulmanos africanos. E se oferecia para ali preparar a futura evangelização, a futura conversão daquele povo. Fazia o bem a todos aqueles homens e eles enxergavam algo de diferente nesse santo. Pelas suas ações, pelo seu testemunho, e assim entregou a sua vida, pôde como que plantar sementes para o Evangelho. Muitas vezes, tudo aquilo que fazemos pelo nosso próximo, se nós olharmos os avós, as mães, tudo aquilo que buscam para a conversão de sua família, pode ser que não verão fruto. Mas, após alguns anos, sobrevindo a morte, toda a batalha fará um sentido. A semente plantada do Evangelho irá germinar. Por isso, amar a nosso Senhor, buscar a Eucaristia e assim buscar o próximo. Lembrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo dos nossos irmãos. Nosso Senhor, ao instituir esse sacramento, de modo especial, na Santa Missa, nosso Senhor nos deu uma oportunidade de, semelhante ao bom ladrão,
olhar para nosso Senhor e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Por isso tenhamos coragem, caríssimos fiéis. Venha, olhe para Ele e diga em cada Santa Missa: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, busque o meu discípulo. Senhor, busque o teu discípulo que está longe de ti. Senhor, me busque e me leve para a tua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento